Senhor, muito boa noite. Então estamos quase a chegar à Semana Santa. Semana Santa é aquela semana em que Jesus se preparou e fez os últimos preparativos e deu as últimas instruções aos seus discípulos para depois caminhar para a cruz e trocar a vida dele por nós. Então, esta semana vai ser uma Semana Santa se nós fizermos dela uma Semana Santa, uma semana separada para estar perto dele. Sim, porque o cerne da vida cristã é mesmo conhecer a Deus intimamente e por isso fica esta proposta para nós conhecermos intimamente o nosso Deus, especialmente estes dias que ele viveu na Semana Santa. Então, nós vemos que no domingo ele entrou em grande em Jerusalém e toda a gente esperava que ele fosse tomar de assalto o poder. Mas, de facto, o reino de Deus não é exercer cargos políticos e não é tentar subjugar os outros. Não. No reino de Deus, as pessoas, independentemente de qual é que é o enquadramento em que elas estão do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, cultural, seja qual for o contexto em que elas estão, o reino de Deus tem um lugar e tem como função transformar, ajustando aquilo que é a realidade da pessoa à realidade que Deus deseja para ela, que Deus tem para ela, que Deus pagou o preço para que fosse a realidade das pessoas. Então, vamos mergulhar um bocadinho nisso e vamos ver só uma passagem daquilo que Deus nos quis transmitir quando estava a fazer o resumo do que era o mais importante. Nós vemos que no caminho para lá dão-se episódios bem caricatos, bem surpreendentes, nomeadamente quando ele vai lá ao templo, quando toda a gente esperava que ele assumisse o poder, mas ele, ao invés disso, foi ao templo, olhou e foi para casa, e no dia seguinte voltou e trazia um chicote de cordas e pôs aquilo tudo no lugar. Ora, o que é que nós aprendemos com este Jesus que vai, olha ao redor, como podemos ler em Marcos 11:11, e depois volta no dia a seguir, como podemos ler em Marcos 11:15-18, e faz aquilo que tem que ser feito. Nós podemos ver que Deus olha para a nossa vida e vê o que está bem e vê o que não está bem, mas não vai com pressa. Ele chega lá, faz o que tem a fazer no tempo dele e não se precipita, não nos força a que nós tenhamos que andar a toque de caixa. Não, ele dá-nos um tempo para que as coisas aconteçam. Ora vejam, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Mas no dia seguinte, quando estava a sair de Betânia, teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse-lhe: ninguém mais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. E chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam a comprar e a vender, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinavam, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ora, o que é que Jesus nos mostra com este episódio? Primeiro, mostra-nos que ele não se precipita, ele repara em coisas na nossa vida que não são aquilo que deviam ser. Mas nesta semana podemos dar um avanço nisso, para se tornarem mais parecidas, não é? E depois, ele vai para casa, estamos a falar de Jesus homem, que tem tempo definido e que sabia que estava breve. Mesmo assim, ele não tem pressa. O nosso Deus é longânimo, é tardio em irar-se, mas há um dia em que ele vem ter connosco e quer as coisas no lugar, como aconteceu aqui com esta figueira. Não era tempo de figos, mas ao menos alguma coisa teria que ter ali para suprir
as necessidades daquele que a criou. E como é que é connosco? Quando Deus vem à procura na nossa vida de um fruto. E o que é um fruto? Um fruto não é uma pessoa que a gente traz à igreja. Um fruto não é um conselho que a gente dá a alguém. Um fruto é uma marca da presença dele no nosso caráter, que nos leva a trazer pessoas à igreja, que nos leva a partilhar a nossa fé, a nossa esperança com os outros, a partilhar o que temos, a sermos generosos, a abençoarmos. Leva-nos a todas essas coisas. Mas não são as coisas que a gente faz, são as coisas que nós somos. É esse o fruto. E ao contrário das árvores, que têm um tempo para dar fruto e um tempo para não dar, nós em todo o tempo temos a oportunidade de dar frutos. Nem sempre temos as melhores condições. Às vezes é inverno na vida, às vezes as coisas não correm como a gente gostava. Mas ainda assim, se Jesus passar ao nosso lado, será que ele vai ver algum fruto para apanhar? Fica aqui um alerta. Depois, ele entra no templo e faz aquela limpeza. Coisa dura. E se ele entrar no nosso templo? Nós somos o templo do Espírito Santo, não é? O que é que ele vai encontrar? Um centro comercial? Ali, o pátio dos gentios já não era pátio dos gentios, era o centro comercial de Jerusalém. Era onde se vendiam as coisas relacionadas com o templo. Os pombos para os sacrifícios, os cereais para as ofertas, os carneiros, os cordeiros, os bodes, as cabras para serem sacrificados, se calhar até os bois, não sei. Sei que o local estava comprometido. Estava comprometido porque não estava a ser usado para aquilo que tinha sido designado por Deus. E na relação com Deus, nós podemos ter muitas ideias, mas é Deus quem define as regras. Nós às vezes também definimos regras e quando nós inventamos regras, Jesus olha para elas e diz assim, olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque as suas leis são preceitos de homens. Mas quando nós honramos as suas leis e as seguimos e obedecemos àquilo que temos como revelação dele, isso delicia o coração dele e faz-o ter um profundo prazer em nós. Somos o seu deleite. E, de facto, fica este alerta também para esta semana. Se Jesus vier visitar o seu templo, que somos nós, em que ele escolheu habitar, o que é que ele vai encontrar? O que é que povoa a nossa vida? Está salpicada de atividades, de coisas que temos de fazer, de responsabilidades? Ou está suja? Está desarrumada? Está comprometida? O que é que ele vai encontrar? Vamos dar o nosso melhor, porque ele, quando convidado, faz uma limpeza na nossa vida, faz uma arrumação, reconstrói as coisas, dá-nos um recomeço, como às vezes cantamos nos nossos coros. E nesta semana, é uma semana extraordinária para nós fazermos isto. É um belo presente para darmos àquele que deu a vida dele em troca da nossa. E eu gostava de ir para o último texto. O texto que se encontra em João, no capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 23. Ele sabia que estava a chegar a hora dele. Então, ele disse aos discípulos, olha, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que aquele que odeia ou aborrece a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, ou seja, aquele que me segue, aquele que me obedece, o meu Pai o honrará. Então, de que é que este texto nos fala? Fala-nos de que quando nós queremos glorificar a Deus, quando nós queremos honrá-lo, há coisas que precisam de morrer em nós. E porquê é que ele nos pode pedir isso? Porque ele foi o primeiro a morrer.
E ele não pede para a gente morrer fisicamente, como ele se prontificou a fazer, pagando o preço de todos os crimes que a gente iria cometer, os puníveis à luz da nossa lei e até mesmo aqueles que, despenalizados na nossa lei, têm punição na lei que ele definiu. Então ele convida-nos a morrer. A morrer para quê? A morrer para os nossos egos grandes, para as nossas teimosias, a morrer para o nosso laxismo, a morrer para a nossa negligência no amar quem está à nossa volta, principalmente os que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que são pessoas que nós reparamos e que estão visivelmente a precisar de amor, de carinho, de interesse. Como seria a nossa vida e a vida dos que nos rodeiam se nós morrêssemos para o nosso ego e estivéssemos disponíveis para representar bem o nosso Deus? Como é que seriam os nossos filhos? Olha, os meus já estariam mais à frente, porque às vezes o meu ego atrapalha cá em casa. E ainda assim, já vi muita transformação, mas não tanta quanto aquela que eu podia ter visto, se fosse mais focado. Então, nós precisamos de morrer para darmos fruto. Não é ficarmos mais pequeninos, não é importante que ele cresça e que eu diminua. Isso era no tempo de João Batista. Agora, no tempo de Jesus, no Novo Testamento, é importante que o nosso ego não fique mais pequenino, morra, desapareça, dê lugar à obediência, porque a obediência é a forma como nós mostramos a Deus que confiamos nele e que o amamos. É a forma como nós mostramos que a nossa vida e esta semana que vai entrar, não tarda nada, vai ser uma semana santa e que a nossa vida, a nossa família, o nosso mundo, aquilo que nos envolve e no meio do qual a gente se move, vai ser transformado pelo poder de Deus. Porque se nós morrermos para nós mesmos, vamos dar muito fruto. Mas se amarmos aquelas coisinhas pequeninas na nossa vida, que para nós são importantes, vamos perdê-la. Ao passo que se aborrecermos aqueles pequeninos prazeres que não nos levam a lado nenhum, para nos entregarmos a dar um grande prazer a Deus, cumprindo até o que já está escrito dentro de nós. Porque Deus não nos chama a contrariarmos tudo o que há em nós. É só aquela parte esquisita, a nossa carne, a nossa natureza inclinada à asneira. Então, vamos conservar a nossa vida para a vida eterna e ainda vamos levar companhia para a vida eterna. Vamos inspirar muitos a conhecer e a amar este Deus. Deus os abençoe muito e preparem-se. Vem aí uma Semana Santa.